Seja muito bem-vindo ao Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho que traz os destaques da semana na Justiça Trabalhista. E hoje você confere. TST mantém decisão que reconhece como acidente de trabalho a contaminação de uma técnica de enfermagem pelo vírus HIV. Empresa de segurança é condenada por morte de PM, contratado para fazer bico. No quadro Quero Post, a dúvida de uma internauta sobre quebra de caixa e a eleição da nova direção do TST para o biênio 2018-2020. Tudo isso e muito mais, o Revista TST está no ar. Eu começo o Revista TST de hoje indo direto à seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Anderson Conrado acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Companhia Paranaense de Energia Copel contra a decisão que a condenou a indenizar em R$100 mil um ex-assessor jurídico. O empregado foi preso no local de trabalho em frente a emissoras de TV sob acusação de improbidade, fraude e formação de quadrilha. A prisão ocorreu devido a possíveis irregularidades num contrato firmado entre a Copel e a massa falida da Ovepar, que previa a compra de R$45 milhões em créditos de ICMS, com deságio de R$5.4 mil. Por causa do contrato, o trabalhador foi dispensado por justa causa. Como os atos ilegais atribuídos a ele não foram comprovados, o ex-assessor jurídico ingressou na Justiça do Trabalho e reverteu a dispensa para imotivada. Depois, acionou a Justiça Trabalhista novamente, desta vez reivindicando indenização por dano moral. Acompanhe mais detalhes na reportagem. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve a indenização no valor de R$100 mil, fixada em primeiro grau. A condenação teve como motivo o constrangimento imposto ao empregado ao ser preso no local de trabalho por policiais armados. Na ação, o trabalhador contou que o presidente da Copel pediu que ele analisasse, durante uma reunião, os aspectos formais do contrato com a Ovepar. O trabalhador afirmou ainda que o presidente da companhia disse que a legalidade da transação já havia sido examinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pela Secretaria da Fazenda. O empregado, então, deu o visto, mas a transação acabou anulada e ele foi demitido após 27 anos de prestação de serviço. Na ocasião, a Copel alegou que o empregado agiu com negligência, caracterizando desídia no desempenho das funções. No Tribunal Superior do Trabalho, a sexta turma manteve a decisão que condenou as duas empresas a indenizarem o ex-assessor jurídico em R$100 mil. A empresa e o trabalhador recorreram, então, à seção 1 de dissídios individuais. A Companhia Paraense de Energia Elétrica pediu para ser absolvida da condenação. Já o profissional solicitou o aumento do valor da indenização. No entanto, o relator do caso, o ministro Valmir Oliveira da Costa, concluiu que os recursos não poderiam ser admitidos porque as decisões apresentadas para confronto de teses eram incabíveis. Uma por ser da mesma sexta turma e as outras por tratarem de situações distintas. A decisão foi unânime. E também tivemos julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais. Os ministros mantiveram decisão que reconheceu como acidente de trabalho a contaminação de uma técnica de enfermagem pelo vírus HIV. A trabalhadora teve o dedo perfurado com seringa durante a coleta de sangue. A relatora do caso na SDI 2, ministra Maria Helena Malman, afirmou em voto que a ação rescisória, interposta pela empresa de assistência médica após decisão da turma, não pode ser entendida como um tipo de recurso, e sim como um instrumento processual voltado à correção de vícios graves na formação da coisa julgada. A empresa havia alegado que a técnica de enfermagem sequer possuía o vírus da doença e que teria provas documentais da ausência do HIV na empregada. Ainda de acordo com a empresa, a trabalhadora pretendia enriquecer sem causa devido ao valor de R$600 mil de indenização por danos morais e materiais. A empresa ainda afirmou que o Código de Processo Civil de 1973, no artigo 485, possibilita que uma decisão transitada em julgado seja rescindida,
ou seja, anulada, quando o autor obtiver documento novo que mude o rumo do processo. A relatora na SDI 2 observou que um dos documentos apresentados pela empresa foi produzido em julho de 2015 e que a súmula 402 do TST, respeitando o novo Código de Processo Civil, afirma que, para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova aquela já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão que se pretende anular, o que ocorreu na primeira turma em março de 2014. Um outro documento de 2012 não preenchia para a ministra Maria Helena Mallmann o requisito de sozinho motivar uma decisão diferente. O documento novo apresentado pela autora não é apto por si só a assegurar a exclusão do dever de indenizar na reclamação trabalhista. O artigo 485.7 do CPC de 73 é claro nesse ponto. O documento novo deve ser capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ao autor da rescisória. A relatora ainda explicou que a primeira turma do TST não levou em conta para a caracterização do nexo causal apenas um caso isolado, mas a própria atividade da enfermeira que possuía risco habitual. A decisão foi unânime. Quer saber o que há no acervo da Biblioteca Digital do TST sobre algum tema trabalhista? Basta acessar o link Pesquisa Pronta no site da biblioteca, que uma lista de documentos atualizados do acervo do tribunal vão aparecer para você. Otimize seu tempo. Acesse www.tst.jus.br/biblioteca. E no próximo bloco, empresa de segurança é condenada por morte de PM contratado para fazer bico. Voltamos com o Revista TST e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da terceira turma. Os trabalhadores da Casa de Repouso Cura Natural em Curitiba, no Paraná, não conseguiram o direito de receber o mesmo pagamento de parcelas salariais pagas a empregados de hospitais. De acordo com o processo, as verbas foram definidas em norma coletiva assinada pelo Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná. E sua representatividade abrangeria todos os empregados do setor. Ao julgar o caso, o TRT do Paraná negou o pedido, por entender que a Casa de Repouso é um asilo e não uma unidade hospitalar. No TST, o relator do recurso dos trabalhadores, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve o mesmo entendimento do regional. Para o ministro, diante dos fatos narrados pelo TRT, não há como alterar o enquadramento sindical. Além disso, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E a sétima turma condenou uma empresa de segurança a indenizar a família de um policial militar que morreu baleado após um assalto enquanto trabalhava na escolta de um caminhão de mercadorias do Grupo Pão de Açúcar. Inicialmente, a primeira e segunda instâncias haviam negado a indenização à família por entender que o policial desobedeceu às normas da corporação ao se candidatar ao trabalho na empresa. Já no TST, a família insistiu na responsabilidade objetiva do Grupo Pão de Açúcar, que não forneceu treinamento nem equipamento de proteção individual. Para o relator, ministro Vieira de Melo Filho, as empresas não cumpriram as normas de segurança da lei que regulamenta a atividade de segurança privada, o que inclui a autorização para que os policiais usem o próprio equipamento recebido da corporação. E a quarta turma considerou nula a intimação de sentença feita a advogado diverso do expressamente indicado. A WMS Supermercados do Brasil, Walmart, pediu na contestação que todas as publicações, intimações ou notificações fossem feitas em nome do chefe da equipe de advogados, mas a publicação da sentença saiu no nome de outra profissional do escritório. Como não tomou conhecimento da publicação da sentença, a empresa não interpôs recurso ordinário nem ajuizou a ação. A Walmart alegou só ter tomado conhecimento
ao receber a intimação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que foi feita no nome do advogado correto. No recurso ao TST, a empresa disse que foi surpreendida, já que não sabia sequer da sentença de primeira instância e alegou cerceamento de defesa. O relator do processo na quarta turma, o ministro ex-Uono, citou a súmula 427 do TST que diz: havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. A quarta turma aceitou o recurso do Walmart, determinando a remessa dos autos à terceira vara do trabalho de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para que façam nova intimação da sentença na pessoa do advogado nominado no requerimento da contestação. E o destaque agora do nosso giro é da sexta turma. A Ouro Verde Transporte e Locação vai ter que indenizar em R$100 mil o filho de um caminhoneiro morto em acidente de trânsito. Para a família, o trabalhador foi vítima de uma jornada extenuante exigida pela empresa e, devido ao cansaço, colidiu com uma carreta. No TST, a empresa negou a jornada excessiva, mas para o relator do recurso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, mesmo havendo culpa concorrente, o acidente integra o próprio conceito do risco da atividade desenvolvida pelo motorista de caminhão. Risco esse maior quando submetido a jornadas excessivas. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. Na opinião da Neiva, esse fato, infelizmente, é muito comum. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag QueroPost que a gente responde para você. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag QueroPost, é da Maria Lima e a pergunta é referente à quebra de caixa. E se não tiver diferenças no caixa, os 10% ficam para o empregado? Isso é salário? Vamos conferir. Atenção, foco. Quem trabalha diretamente com dinheiro sabe que um momento de distração pode significar diferença de valores e um caixa que não fecha no fim do dia. E aí, claro, surge a dor de cabeça. Em uma situação como essa, quem arca com o prejuízo? Para garantir maior segurança ao empregado, foi criada a quebra de caixa, uma quantia fixada em normas ou acordos coletivos que é paga ao trabalhador e funciona como um fundo de segurança usado para cobrir possíveis diferenças no caixa. Inicialmente criada pelos bancários, hoje essa quantia é paga a vários profissionais, como é o caso da Maria Lima, que enviou a pergunta para o QueroPost. Em resposta à pergunta da Maria, o ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, esclarece que se não houver diferença de valores, a parcela paga como quebra de caixa é do trabalhador. No caso da Maria, a quantidade que ela recebe é de 10% em relação ao salário. Se você, ao final do mês, se detectar no fechamento do seu caixa, alguma diferença, é lícito que o empregador retenha parte desta gratificação, desta parcela quebra de caixa para fazer frente a essa diferença. Se não encontrar nenhuma diferença, o que você estabeleceu com o seu patrão, com o seu empregador, que são esses 10%, eles ficarão integralmente para você. De acordo com a súmula 247 do TST, a parcela paga sob a denominação quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços para todos os efeitos legais. Isso significa que todos os benefícios calculados com base no salário vão considerar também o valor pago como quebra de caixa. Parcelas, por exemplo, dos recolhimentos do Fundo de Garantia por tempo de serviço, você vai calcular a parcela de 13º salário, ou vai calcular horas extraordinárias, tudo aquilo que considerar o salário na sua base de cálculo, neste salário se compreenderá também esta parcela denominada quebra de caixa. O ministro esclarece ainda não ser preciso comprovar que tenha ocorrido culpa do empregado para que o empregador possa fazer uso do valor reservado como quebra de caixa. Se ele
contribuiu ou não para aquela diferença, isso aí é irrelevante neste contexto, porque o trabalhador já estaria, vamos dizer assim, preparado para aquela diferença através do recebimento de uma parcela, de um direito que o empregador lhe garante exatamente através desse percentual, né, do que se estabeleceu para o salário dela via quebra de caixa. Outro ponto importante é que, se caso o empregado já receba algum outro tipo de adicional por estar na função de caixa, ele pode acumular os dois valores, adicional mais quebra de caixa. Na minha visão e na visão da Justiça do Trabalho, pelo menos de forma predominante, é perfeita e licitamente acumuláveis essas duas gratificações. Em 2015, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma loja a pagar as diferenças salariais a uma operadora de caixa relativas à quebra de caixa. À época, o relator ministro Fernando Eisuono lembrou que o TST já decidiu que reconhece a natureza salarial da parcela conhecida como quebra de caixa, que, além de ser paga aos bancários, se aplica também a outros empregados que exercem a função de caixa. E no próximo bloco, nova direção do Tribunal Superior do Trabalho é eleita para o biênio 2018-2020. O Revista TST está de volta. E veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O critério da transcendência no recurso de revista foi tema de palestra no TST proferida pelo presidente do tribunal, ministro Ives Gandra Martins Filho. O ministro falou sobre os sistemas adotados em outros países para reduzir o número de causas julgadas e o que foi aproveitado de cada um deles na reforma trabalhista para instituir o critério de transcendência como pressuposto de admissibilidade do recurso de revista no TST. Durante a palestra, o ministro também salientou que o novo critério é um instrumento capaz de conferir qualidade e celeridade à análise dos processos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu a comenda grão colar da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, concedida aos chefes de Estado do Brasil e do exterior e aos presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A entrega foi feita pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. A comenda é entregue desde 1970 a personalidades civis e militares que se destacaram no exercício das atividades que desempenham e tenham, de algum modo, contribuído para o desenvolvimento do país. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, homologou o acordo entre a empresa Brasil de Comunicação, EBC, e trabalhadores, que entre os dias 14 e 24 de novembro chegaram a paralisar as atividades. O acordo, resultado de concessões mútuas e da mediação conduzida pelo ministro, estabelece a manutenção dos 2 auxílios alimentação extras, que representam um total de R$ 2.114 que a empresa pretendia suprimir. Em troca, os trabalhadores abriram mão de reajuste salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 1,83%. Um acordo firmado no TST entre o Banco Santander e um ex-gerente, no valor de R$ 114 mil, colocou um ponto final em um processo aberto em 2012 e que já estava na fase de execução. A audiência de conciliação foi conduzida pelo ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, que também era o relator do processo no tribunal. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu a nova administração do tribunal para o biênio 2018-2020. A votação ocorreu durante sessão extraordinária. Antes da votação, foram depositados na urna os votos dos 3 ministros ausentes. O ministro Fernando Eisuono e as ministras Maria Cristina Peduzzi e Maria de Assis Calcin encaminharam as escolhas em envelopes lacrados. Coube ao Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, fazer a conferência da urna e a contagem dos votos. Primeiro foi eleito o presidente. 25 votos ao ministro
João Batista Brito Pereira e 1 voto em branco. O atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, foi eleito vice-presidente. E o ministro Lélio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral. Cada um dos 3 ministros foi eleito pelo mesmo placar, 25 votos e apenas 1 em branco. Exatamente os 3 inscritos, o ministro Brito Pereira para presidente, o ministro Renato para vice-presidente, o ministro Lélio Bentes Corrêa para corregedor-geral, foram eleitos à unanimidade. Também aqui reporto o voto em branco como a humildade dos eleitos. E digo que essa liturgia é salutar, respeitando-se a antiguidade, respeitando-se essa união desta corte, que é exemplar para toda a Justiça do Trabalho. Natural de Sucupira do Norte, no Maranhão, Brito Pereira é ministro do TST desde maio do ano 2000. Ele chegou ao tribunal para ocupar a vaga destinada a integrante do Ministério Público do Trabalho, onde atuou por 12 anos. Desde 2004, o ministro preside a 5ª turma do TST, da qual só se afastou no período em que foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no biênio 2014-2016. Foi membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Atualmente, integra o órgão especial e a subseção 1, especializada em dissídios individuais do TST. Atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o futuro vice-presidente do TST, Renato de Lacerda Paiva, ingressou na Corte em 2002, em vaga destinada a magistrados de carreira. Presidiu a 2ª turma do TST e dirigiu a ENAMAT entre 2015 e 2016. Atualmente, integra a seção especializada em dissídios coletivos e as subseções 1 e 2, especializadas em dissídios individuais. O próximo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes, entrou no TST em julho de 2003, em vaga destinada a representantes do Ministério Público. Desde 2006, faz parte da Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Entre 2015 e 2017, representou o TST no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Atualmente, integra a 1ª turma, o órgão especial e a SDI-2 do TST. Durante a sessão do Pleno, após o resultado da eleição ser declarado, Brito Pereira falou em nome dos 3 eleitos. O ministro Lélio, o ministro Renato e eu recebemos esse sinal desse mandato, porque de mandato não se pode falar antes do dia 26, mas recebemos com muita humildade, com muita alegria e com muita esperança. A partir de agora, ministro Lélio, ministro Renato e eu estamos nos preparando para bem servir ao Tribunal Superior do Trabalho e à Justiça do Trabalho, contando com os ministros, os senhores desembargadores e os juízes de 1º grau e todos os servidores e todos aqueles que militam e que fazem conosco a Justiça do Trabalho. A posse da nova direção ocorre em 26 de fevereiro do ano que vem. Vamos saber o que está rolando no programa de rádio do TST, o Trabalho e Justiça. Quem conta pra gente é o apresentador do programa, Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Anamélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, você vai conferir uma reportagem especial sobre uma categoria que faz a bola rolar nos gramados. Eu estou falando dos jogadores de futebol. Você vai ficar por dentro sobre o que a legislação desportiva prevê para estes atletas. E no quadro Entrevista, vou conversar com o ministro do TST, Cláudio Brandão, sobre o direito à desconexão do trabalho. Esse direito pode ser comprometido quando o empregado, mesmo depois de cumprir a jornada e já fora do ambiente de trabalho, ainda permanece à disposição da empresa. Ficou curioso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça.
É com você, Ana Amélia. Tá ok, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.